Nesse vídeo aqui a gente vai falar como ser uma referência na sua região e criar uma legião de fãs, certo? Como nutricionista materno-infantil. A gente está fazendo um aquecimento, né, minha gente? Vocês lembram? A gente está aquecendo tambores para o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil. Um workshop para o nutricionista que quer descobrir como ser mais seguro, bem remunerado e reconhecido como nutricionista materno-infantil. Então a gente vai ter esse workshop que vai acontecer entre os dias 18 e 25 de janeiro, né? Ele não é uma live, ele é uma aula que acontece numa plataforma separada e para participar é preciso se inscrever. Você tem que ir depois lá no link da nossa bio e se inscrever, tá certo? E aí, eu não me aguento, começo a fazer a nossa maratona de lives aqui com aulões. Por quê? Eu não quero que vocês cheguem lá e vejam simplesmente 3 aulas e não tenham todo um fundamento de base. Portanto, essas aulas que a gente está fazendo todos os dias, às 18 horas, tem como intenção que vocês cheguem melhor preparadas no workshop. Então, você está chegando por aí, tá vendo esse vídeo agora, né? O que acontece? Algumas das lives ficaram salvas, nem todas ficaram salvas, por isso que eu falo de vocês estarem aqui sempre ao vivo comigo, né? Mas algumas ficaram salvas. Você pode assistir essas que ficaram salvas para na próxima semana você chegar, né, no workshop com todas as informações necessárias para poder aproveitar melhor aquele conteúdo, tá certo? Tô vendo que tá por aí já a Regina, a Milene, a Meire, a Andréia tá por aqui, minha aluna Andréia Dutra, a Bárbara, Késia, Elisa. Elisa tava aqui de manhã na live do meio-dia, né? Que a gente também tá fazendo live com entrevista de estudos de casos de alunas que floresceram para nutrição materna e infantil. Elas estão contando um pouquinho da história delas. A de hoje, aliás, gente, recomendo muito que vocês vejam. Foi muito legal. A Joana veio e ela tem uma prática diferente das outras meninas que vieram antes, né? A Joana trabalha com grupos de atendimento. Então, ela contou um pouquinho da experiência dela do coaching dentro dos grupos. Raíssa tá por aí, Fá, sejam todas muito bem-vindas. Bem, hoje nós vamos falar como ser referência na sua região e criar uma legião de fãs, tá certo? E aí, pra gente poder começar, primeira coisa que eu quero entender, o que é pra você ser referência? Essa vai ser uma live bem interativa, tá certo? Porque a gente vai pegar um tantão das coisas que a gente já conversou nas outras lives, alguns pontos e vamos amarrar tudo aqui. Então é uma live interativa, preciso que vocês comuniquem aqui comigo nos comentários. Pra você, o que é ser referência? Eu vou dar alguns exemplos. Ser referência é ser a nutricionista com a agenda mais cheia? Ser referência é ser a nutricionista que é indicada no boca a boca. Então, sempre que rola uma conversa na cidade sobre, poxa, preciso mandar meu filho, né, levar meu filho no nutricionista, vem o seu nome na cabeça? Isso seria ser referência quando as pessoas falam de você como nutri infantil? Você ser indicada nos grupos do Facebook, né? Até engraçado, quando eu mudei aqui para a cidade que eu moro atualmente, eu lembro que, enfim, não conhecia ninguém, né? Precisava me reposicionar. E aí eu entrava nos grupos de mães que falavam, assim, na verdade sobre N temas, né? Eu entrei em grupo de introdução alimentar, entrei em grupos que eram de atividades para as crianças, porque a minha ideia era entender um pouquinho da dinâmica da cidade, entender um pouquinho como que funcionava por aqui, essa questão da referência de profissionais, né? E sempre tinha, até hoje eu participo de um dos grupos, não ativamente, assim, né? Mas eu tô lá, e aí às vezes quando eu dou uma olhada tem uns posts com, meu filho precisa de nutricionista, e sempre tem as mães comentando abaixo, leva na fulana, leva na ciclana, leva na beltrana, né? Isso para você seria ser referência? Você ser indicada, que seria no boca a boca? Referência para você é você conseguir se posicionar como parceira dos melhores profissionais da cidade, estar junto com o melhor pediatra da cidade, com uma equipe de referência, às vezes atuar na clínica de referência aí da sua cidade. O que é ser referência para você? E por que eu falo tanto disso, né? Por que eu tô perguntando, pedindo aí para vocês responderem o que é ser essa referência? Porque, gente, às vezes a gente fala muito assim, nossa, quero ser referência, né? Quero ser reconhecida, quero ter isso, quero aquilo, mas a gente malemar sabe o que aquilo de verdade significa. Então, o que significa ser referência, tá? Aí eu vou colocar aqui a minha opinião, a opinião da Carol. O que me faz brilhar os olhos e falar assim, poxa, eu quero ser referência, para mim é importante ser referência. O que me leva? Primeiro, para mim tá automaticamente ligado, ser referência, né, tá, assim,
não dá para desprender uma coisa da outra. Uma pessoa de referência é uma pessoa que gera resultados. Então, se a gente pegar as grandes referências de qualquer área, não só na área da saúde, não só na nutrição, não só na saúde, mas qualquer área, quais são as referências, né? A gente tem aquelas pessoas que são referências, às vezes por conta de anos de profissão, anos de casa, então elas há muito tempo estão atuando e já estão posicionando a bandeira durante esse muito tempo, né? Mas o grande ponto não é só esse muito tempo de atuação, é também o tanto de resultado que elas entregaram para as famílias durante esse tempo. Então, para mim, referência está diretamente ligado a entregar um bom resultado, né? Aí você pode me falar, poxa, Carol, mas eu não tenho como garantir resultados, eu não tenho como falar, né? Eu ir lá e fazer por a pessoa, porque quem tem que colocar em prática é a mãe, é o pai, é a criança, como é que faz? Bem, você pode sempre melhorar o seu atendimento, melhorar a sua entrega, ir além do que a graduação ensina, né? O que a graduação nos traz é importante, o cálculo da dieta é importante, saber fazer uma prescrição nutricional, um bom diagnóstico nutricional, né? Entender das recomendações, tudo isso é importante, mas não é suficiente, certo? Para ser referência não é suficiente. Porque não adianta nada você saber tudo isso daqui, que às vezes você aprendeu na graduação, às vezes precisou fazer uma pós, fez uma especialização, fez um tanto de curso, aí você tem um tanto de conhecimento técnico, mas você não consegue fazer a pessoa ali, a mãe, a criança, colocarem aquilo em prática e terem resultados. E aí isso te impede, ao meu ver, de chegar a ser referência. Então, para mim, referência e resultado andam juntos. Portanto, uma nutricionista referência, ao meu ver, ela é uma nutricionista que está com atendimento constantemente melhorando. Ela não para no tempo, né? Ela não para no tempo. Então, se a gente vê as nutricionistas, e é até engraçado, porque não foi combinado, hein, o negócio da Joana ter vindo hoje como fala? Às 12 horas, e eu tô falando disso aqui, mas a Joana, que eu entrevistei no estudo de casos das 12 horas, ela tem 22 anos de profissão. E ela poderia simplesmente parar no tempo e falar assim, beleza, é isso aqui, eu aprendi desse jeito e é isso, não vou mudar, sou velhaca de casa, não vou. Não, uma nutricionista que quer ser referência, ela não para no tempo. Ela traz inovação pro atendimento, né? Ela tá sempre em busca tanto das novidades que existe tecnicamente falando, então o que é que a ciência está apontando de mais novo, quais são as novas pesquisas, para eu conseguir pegar isso e poder aplicar naquela orientação que eu vou fazer, mas ao mesmo tempo ela está procurando também como fazer as famílias conseguirem fazer aquilo, então ela está estudando sobre comportamento, ela está muito ligada ao porquê que as pessoas fazem o que fazem ou não fazem o que deveriam fazer e como mudar isso, porque aí a responsabilidade final, gente, do resultado daquela família, realmente não é só nossa, mas a gente tem uma parte, ao meu ver, tá? Uma parte de responsabilidade de ajudar em todos os pontos que está sobre o nosso controle. Então, o que é que está sobre o seu controle? Fazer uma boa orientação, né? Trazer o que há de mais atualizado e, ao mesmo tempo, fazê-los entender como aquilo pode dar certo, como aquilo pode ser executado. E aí, a gente facilitou o caminho do resultado para a mãe, a gente facilitou o caminho do resultado para a criança. E se essas famílias começam a ter mais resultado, eu tô mais perto de me tornar referência. Por quê? Vem a família lá, a criança veio, a Ana veio no consultório, né, com os seus pais. E aí a Ana conquistou o resultado lá que os pais gostariam. A Ana conseguiu baixar o colesterol. Opa, a gente conseguiu esse resultado aqui, com certeza essa mãe vai ser grata a você. E com certeza, sempre que ela ouvir alguém falando assim, poxa, nossa, meu filho tá com colesterol alto, tô preocupada. Ó, pera lá, vai na Carol, pera lá, vai nessa Nutri, pera lá, vai na Sabrina, vai lá, entendeu? E aí, gente, a gente tá chegando mais perto dessa referência por conta dos resultados que estão acontecendo. Portanto,
trabalhar comportamento em atendimento, tanto dos pais quanto da criança. Ter ferramenta, ter material, ter estratégia lúdica para trabalhar com a criança, para conseguir também facilitar esse processo, para os pais não terem que ficar lá sendo chatos, que ficam, faz isso, filho, faz aquilo, filho. Não, você envolve a criança, né? A gente falou disso na live aí de uns dias atrás, que a gente falou sobre o atendimento infantil em si. Então, crie mecanismos da sua consulta ser cada vez melhor. A minha aluna que veio, a Suzy, ela falou, né, que quando ela se inscreveu na formação em coaching nutricional infantil, isso trouxe resultados para ela, isso triplicou o número de atendimentos dela, isso aumentou o faturamento dela, mas que ela não fez isso só por ela, né? Ela fez isso primeiro pelos pacientes, pelos resultados do paciente. E essa visão dela, quando ela colocou ali na live, para mim fica muito claro sobre assim, onde ela pôs o foco dela? Na melhora do atendimento para a família, para o paciente. Naturalmente, ela começou a fazer um atendimento melhor, as pessoas começaram a falar mais, a agenda dela foi aumentando, ela começou a ganhar mais, ela conseguiu cobrar mais a consulta, aumentou o preço da consulta dela, fez toda uma estruturação nesse sentido. E cada vez mais as pessoas estão conhecendo ela, certo? E aí, o que esse foco no atendimento me lembra? Que às vezes, sabe assim, quando a mãe chega e ela fala assim, eu queria que meu filho, sei lá, perdesse, ele precisava perder 8 quilos, o pediatra falou, que tem que perder 8 quilos. E aí a mãe quer ficar batendo no peso, né? Ela quer ficar falando sobre a perda de peso. Quando, pelo menos na forma que eu trabalho, da forma que eu ensino, na verdade, o peso ele é uma consequência de uma série de comportamentos, né? A redução do peso, a manutenção do peso, dependendo do caso da criança, vai vir por quais motivos? Por ela começar a ter um sono melhor, ela começar a fazer uma atividade física, a gente conseguir incluir mais frutas, verduras, legumes na alimentação dela, a gente reduzir os açúcares, os carboidratos simples, né? A gente conseguir incluir algumas proteínas que deem mais saciedade na refeição, a gente colocar mais cereais integrais, a gente melhorar a flora intestinal dela. Então, eu, nutricionista, sei que o foco não é ela perder 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, né? E dependendo do caso da criança, sequer a gente vai falar de perda de peso mesmo com obesidade. Às vezes a gente vai falar de uma manutenção de peso, mas enfim, né? A ideia aqui, às vezes a Nutri-Carne, a gente quer começar a discutir essa parte. Não é a minha intenção nessa live. O que eu quero deixar claro para vocês é, às vezes o nosso foco, ele tá tão, né, no lugar errado, que a gente não consegue atingir essa posição de referência. Se o foco da mãe fica tanto lá no peso, se o foco da criança fica tanto lá no peso, às vezes elas não conseguem atingir essa questão de mudança que vieram buscar. Mas, né, e aqui eu tô considerando de uma criança que precise perder peso mesmo, mas se por algum acaso eles começam a mudar o foco, né, eles tiram essa lente aqui do peso e passam a lente para mudança de comportamento alimentar, inclusão de novos hábitos de saúde no geral, que ajudem a chegar ali naquela perda de peso, de repente, opa, nossa, lá se foi 1 quilo. Nossa, tô muito mais disposta agora. Entende? Então, o foco onde deve estar para a Nutri de referência, ao meu ver, é sempre na qualidade do seu atendimento. É em você fazer um atendimento mas tão encantador, tão especialmente preparado para as crianças, né? E tão focado em soluções personalizadas. Lembra disso, né? Soluções personalizadas. Porque solução, gente, se você der um Google aí, depois da hora que acabar a live, dá um Google, coloca lá, como fazer meu filho comer melhor? Como fazer meu filho... Você vai ver que tem no Google várias buscas, e isso é por conta de uma inteligência do Google. As pessoas entram lá e procuram isso. As pessoas vão nos Instagrams de vocês, inclusive, perguntam isso. Então, a informação por si só está por aí. A grande maioria da população tem a informação. A grande maioria, infelizmente, não 100%. A grande maioria tem. Mas o ponto é, como é que eles fazem? Então, a Nutri Referência ajuda eles a entenderem como fazer. A Nutri Referência coloca o foco dela num atendimento tão bom
que isso faz com que os pacientes tenham resultado. E a partir desses resultados, ela vai se posicionando na cidade dela cada vez melhor. Eu perguntei lá no comecinho, né, o que é essa referência para você? Tem muito disso do referência, essa indicação do boca a boca, né? Então, quando as pessoas começam a falar de mim, quando as pessoas me indicam num grupo, né? Quando perguntam quem é nutricionista materno-infantil recomendada naquela cidade, meu nome sai. E por que isso acontece? As pessoas só vão te indicar, só vão lembrar o seu nome, só vão falar de você se você tiver feito um bom atendimento. Certo? Faz sentido para vocês? Faz sentido? Escreve sim, Carol, faz sentido. Carol, não fez sentido para mim. Coloca aqui para eu entender se faz sentido a gente continuar essa conversa. E aí, minha gente, essa questão, sabe, da gente fazer sempre o melhor, colocando o nosso foco onde é o importante. Eu aprendi muito disso com o coaching. Coaching fala bastante de, foco. É foco num objetivo com geração de ação. Então, beleza, o foco que você tem que ter é na melhora do seu atendimento. Um deles, tá bom? O primeiro que a gente vai falar aqui durante essa aula. Então, o foco ali na melhora do seu atendimento. Mas não adianta você ter um atendimento maravilhoso. Uau, nossa, tenho materiais, né? Metodologia adaptada para criança. Tem um consultório todo adaptado para criança, até jaleco de bichinho eu uso, isso e aquilo. Você tem lá ferramentas, você tem isso, tem aquilo, e você não tem paciente. Então, principalmente no começo, até você conseguir chegar nessa posição de referência, você também vai ter que colocar a sua energia, né, parte da sua energia, na sua divulgação. A Nutri Referência de hoje, quem tá aí posicionada hoje como nutricionista infantil, nossa, ela é a Nutri das crianças, né? Eu contei pra vocês da Luana. A Luana tava lá um dia, a Luana é minha aluna, uma aluna lá do Amapá. Ela tava um dia num restaurante com o marido e ela falou que estavam que olham pra ela, e ela falou, meu Deus, né? Tem uma alface no meu dente. O que é? Virou pro marido e falou, tem alguma coisa na minha cara, porque não, né? Aquele casal ali não para de me olhar. E aí eu acho que o casal percebeu e falou assim, licença, desculpa, a gente tava olhando. Você é a Luana, Nutri das crianças? Isso é você se tornar referência. Olha só, você é a Luana, Nutri das crianças? A Thay, que veio aqui ontem, ela falou muito disso, que agora ela vai nos locais e ela fala, eu sou Nutri de crianças, né? Eu sou nutricionista de crianças. E aí, o ponto é, a nutricionista referência de hoje, ela precisou trabalhar posicionamento. Ela precisou trabalhar a divulgação assertiva dela, né? Gente, não dá pra gente se tornar referência. Ou, assim, eu nunca gosto de falar não dá, né? Por 100% de certeza em nada. Mas, assim, é muito mais difícil. E a gente encontra bem menos casos, ou quase não encontra casos, de nutricionistas referências que saem atirando para todo lado, que saem atendendo todo mundo, todos os públicos. Porque ela tá cada dia falando de uma coisa, e aí ela não vira Nutri de crianças. Eu acho que talvez com um nicho, né, adulto, isso possa ser até um pouco diferente. Mas entende como pra gente é importante essa referência de ela é a Nutri das crianças, né? Ela é a Nutri que atende crianças. E se a gente também atende outros públicos, vai ficando cada vez mais difícil esse posicionamento como referência, como a melhor pessoa para atender aquela criança. Eu mesma, no ano passado, foi ano passado, veio uma família que tinha passado com uma nutricionista, referência aqui na região, né? Mas não uma nutricionista materna infantil, uma Nutri referência. Então, uma Nutri que tem um consultório bem movimentado, de bastante adultos. Ela também atende crianças se chegar lá. E o que acabou acontecendo é que essa mãe acabou com essa criança lá e saiu extremamente incomodada com o tipo de orientação. Mas era uma mãe, era uma médica. Essa médica, ela tinha, né, assim, ela conseguiu fazer uma percepção de que aquilo que estava sendo dito e orientado não estava se encaixando muito para a criança, para a filha dela, que era uma menina de 8 anos. E aí ela achou estranho algumas recomendações, malemar, a Nutri tinha falado com a criança, e aí na sequência já ela marcou um atendimento comigo.
Ela falou assim, nossa, Carol, lembrei, ela tinha me conhecido numa oficina que eu fiz no Sesc. Ela falou assim, eu lembrei de você na oficina, né, e tudo mais, a gente estava aqui pensando onde poderia. E aí a minha filha falou, mãe, lembra aquela Nutri que a gente conheceu no Sesc? Ela era tão legal e eu estava fazendo uma oficina culinária com educação alimentar e nutricional no Sesc esse dia, né, que eu a conheci. Por que você não fala com ela? E aí a mãe dela falou, nossa, é verdade, vamos aqui procurar, eu sempre deixo, né, os meus folhetos, assim, informes, em vários locais, e aí elas me entraram em contato e a gente fez o atendimento, e no final de atendimento ela falou, Carol, agora eu vou te recomendar para todo mundo que precisar de atendimento com crianças, porque é evidente a diferença entre vocês. Eu nem digo que a Nutri que eu fui era uma nutricionista ruim, mas ela não sabia como lidar com crianças, talvez ela seja muito boa para adultos, tanto que, nossa, né, a movimentação lá estava grande. Mas o que você faz com as crianças? Gente, eu não imaginava que era assim, entende? Então, pra mim, o posicionamento, você assumir esse papel. Agora eu sou Nutri que trabalha com crianças, né? Isso faz você chegar mais perto de ser a referência. E pode ser, gente, pode ser. Cada um tem o seu momento, né? Eu acho que eu tenho uma aluna que está se formando agora, a Gabi Burigo. Gabi, tá por aí? A Gabi, ela tá se formando agora e assim, ela tá se formando e ela falou, eu vou, minhas redes sociais, todos os lugares que eu vou, né, eu tô falando que eu sou nutricionista com foco no atendimento infantil, então é isso que eu vou fazer. Agora, por exemplo, significa que se acontecer, né, de você por aí, tá vendo essa live, também tá nessa mudança de querer atender criança, significa que você, de saída, vai negar todos os pacientes que chegarem, você tiver condições de atender, que sejam de outro nicho? Não, você pode, se você quiser, até você se sentir mais segura, você até pode atendê-los, mas pouco a pouco, faça um plano de ação, para chegar o dia do basta, o dia do chega, o dia de a partir de hoje eu só atendo crianças. Porque eu entendo também o medo de vocês que está aí por trás de negar. Mas vocês viram a história de várias Nutris que vieram aqui, né? Se inspirem nessas histórias. Vai lá, vê a live que eu fiz ontem com a Thay, que ela falou no estudo de caso dela, que na pandemia, né, no meio da pandemia, ela em maio falou, agora eu atendi o último paciente em junho, quando ela começou o nosso curso, ela foi e falou, chegou um paciente adulto de novo, ela falou, olha, eu não atendo mais adultos, agora eu sou um Nutri exclusivamente de crianças, só atendo gestantes, porque eu cuido dessa fase. E ela falou que, tipo, ficou marcado lá na cabeça dela, né? O dia do chega, em maio, quando ela falou, esse foi o último. Mas ela já vinha no posicionamento de se colocar como nutricionista de crianças. As redes sociais dela já eram assim, uma boa parte da divulgação dela era assim. Só que quando chegava um ou outro paciente que ela tinha condições de atender, né? Porque é aquele negócio, às vezes a gente tem casos que são muito complicados que realmente a gente precisa enviar a outros profissionais, mas tem casos que você aprendeu a fazer na faculdade, você sabe como fazer. Só que chega uma hora que é o basta. Se você quer ser referência, você vai ter que dar esse basta em algum momento. Como eu disse, se a gente vê a história de todo mundo que é referência, a grande maioria vai chegar no momento do basta, de a partir de hoje eu sou Nutri de crianças. Porque se nem você se enxerga como Nutri de crianças, como é que você quer ser referência? Certo? Faz sentido? Sim? Nossa, hoje eu tô, né, ó. Tô boazinha ainda? Tô com medo aqui, ó. Vocês ficaram muito quietinhas agora. Mas faz sentido pra vocês? Quero entender, faz sentido? Porque a gente, às vezes, né, quer ser uma coisa. Na verdade, a gente quer ter, né? Quer ter uma coisa. Quer ter o reconhecimento de, nossa, eu sou uma Nutri referência da cidade tal. Eu sou Nutri referência na nutrição materno-infantil, com crianças seletivas, no autismo, na introdução alimentar. A gente quer isso. Mas a gente não assume essa posição. Então, se você não começa a assumir, Nutri, se não começa por você, danou-se. Danou-se, tá? Faz o seu plano de ação para esse dia. Qual vai ser o seu dia do basta, o seu dia do chega? Escreve aí, qual vai ser o seu dia do basta, o seu dia do chega? Tá? Beleza. Nutri referência, também o que eu percebo.
Existe um caminho, né? Como eu falei, às vezes a gente atende todo mundo, aí a gente nicha para nutrição materno-infantil. E essa nutri-referência, e tem até a ver um pouquinho com a que a Cristiane acabou de colocar aqui, que ela falou, né? Eu digo que eu sou nutri de crianças e mais especificamente de crianças com seletividade e problemas alimentares. Se a gente for ver os grandes nomes da nutrição, né, hoje, pega aí as referências, as nutris que você segue, que você admira, você vai perceber que elas podem até atender todo o nicho da nutrição materno-infantil. Algumas nem atendem todo o nicho, mas elas podem até atender. Só que existe um certo público ali, dentro desse, né, do nichão materno-infantil. Existe ali um pedacinho que ela atende mais que atende mais especificamente, tá? Então, eu vou pegar o caso aqui de uma das minhas alunas, que há pouco tempo ela fez todo esse movimento, que é a Gisele Vilela, né? A Gisele Vilela é uma nutricionista referência no Vale do Paraíba. Não sei se você sabe onde é, mas um pouquinho aqui no interior de São Paulo. A Gisele, o que acontece? Ela olha como ela é referência realmente. Ela tinha agenda, às vezes, para 3 meses. Então, se o paciente chegava hoje, ele só ia conseguir um horário para ela dali 3 meses. E nessa ela atendia todo mundo dentro do materno-infantil. Tentante, ela já estava nichada, né? Então, ela tinha conseguido se posicionar como referência já. Ela atendia tentante, gestante, introdução alimentar, seletividade, atendia crianças maiores com obesidade, vários casos, certo? Só que, naturalmente, o que ela mais atendia eram as crianças ali menores de 5 anos, né? Ela percebia que era mais introdução alimentar, esses pequenininhos também, que chegavam as gestantes que ela gostava, e ela foi percebendo, tanto do que ela mais gostava de atender, né? Do que ela mais estudava, ela mais se especializava, onde ela conseguia também entregar os resultados maiores, porque naturalmente, se você estuda mais sobre aquilo, se você tem mais jeito, né, com aquela fatia da nutrição materno-infantil, você vai conseguir entregar mais resultados. E aí ela foi e agora, em 2020, ela se posicionou, né, como a nutricionista dos 2.000 dias. Então, ela tem um consultório no Vale, todo bonitinho, consultório de nutri materno infantil mesmo, sabe? E ela foi lá e falou, ó, a partir de agora, veio publicamente, vocês podem até ver depois no perfil dela lá, a gente conversou bastante sobre esse movimento até, falei, Gi, como é que fica essa sua agenda mais cheia, blá, blá, blá. E aí ela falou assim, então, vou decidir então que eu vou me posicionar como uma nutri mais específica ainda. E aí ela atende até esses 2.000 dias. Ela pega a amamentação, introdução alimentar, pega ali os primeiros anos de vida da criança e, fora disso, ela criou uma rede de parceiras. Então, ela loca o consultório dela um dia na semana, não sei se é um dia na semana, mas tem um dia que vai uma nutricionista atender as crianças maiores. Então, ela não abandonou também a demanda que ela tinha, os pacientes que ela tinha, né? Mas, conforme foi chegando os novos, ela tá passando para essa outra profissional, tá? Eu acho que é Nutri Gisele Vilela. Se vocês procurarem no meu IGTV, eu tenho uma live com ela. E a gente até falou nessa live com ela sobre como ela se posicionou como referência. Na verdade, são 2 lives que a gente falou tanto que a gente foi até o final de uma live, quando a live caía com 1 hora e depois entrou em outra, tá? E aí, ela foi e fez esse posicionamento. Então, também, naturalmente, o que eu vejo é as nutricionistas que atendem as crianças, elas vão ter uma certa fatia ali do nicho materno-infantil que ela vai atender em maior quantidade, que ela vai falar mais. E isso tem que ficar bem claro nas suas redes sociais, né? Às vezes você tá meio um misturê. Teve alguém que me perguntou, será que a pessoa tá aqui até? Me perguntou por direct. Ai, Carol, eu tenho uma dúvida que deve ser dúvida de outras nutricionistas. Como é que eu falo para falar com diferentes personas, né? No meu Instagram, dentro da nutrição materno-infantil, porque uma hora eu quero falar com a gestante, outra hora eu quero falar com a mãe da introdução alimentar, outra hora eu quero falar com a mãe da criança seletiva, e eu tô meio confusa de como eu faço isso. Você percebe que ela não tem um posicionamento, assim, que acaba sendo forte quando a gente fala com tantas pessoas, tantas? Então, a nutri-referência, boa parte das vezes, ela vai ter esse nicho ali, vai ter o nicho do materno-infantil, mas ela ainda vai ter um outro ali dentro, mais específico ainda.
Isso é um processo. Significa que você precisa começar e falar assim, nossa, hoje, então, beleza, a partir de hoje eu vou começar a atender nicho materno-infantil e eu já vou ter que subnichar. Não, não precisa disso. Você precisa experienciar, né? Mas, lembra do plano de ação? Lembra o dia do basta? Você pode construir esse plano de ação. Porque aí você não vai ser mais nutri de crianças. Eu falo assim, por exemplo, a Luana lá, que tá virando a nutri de crianças em Macapá, vai chegar um momento que ela pode se posicionar como nutri da introdução alimentar, nutri dos bebês, né? Nutri das crianças que não comem, entende? Isso pode ser um movimento, mas eu preciso dizer que dá para chegar a ser referência, até usei o exemplo da Gi, né? Que você pode chegar a ser referência sem necessariamente fazer isso. Naturalmente, depois que você chega lá, que aí a tua agenda lota, você vai ter que fazer um movimento para conseguir resolver, tá bem? Beleza. Então falamos sobre a partir da divulgação e posicionamento, entrega de resultado, certo? E aí lembra que o nome da nossa live é Como Ser uma Referência na Sua Região e Criar uma Legião de Fãs. Ao meu ver, por que a gente é fã das pessoas? Já pensaram nisso? Por quê? Por que você é fã de um cantor, ou de um ator, de uma atriz, né? O que te faz ser fã de alguém? Já pensou nisso? Por que a gente, às vezes, né, na adolescência, pega aquele monte de pôster de artistas, pendura na parede do quarto, né? Faz álbum com os recortes das revistas. Vocês faziam essas coisas? Faz álbum de recorte de revista, né? Por quê? Porque, no geral, a gente admira, tá? Então, uma coisa que está muito ligada com a nutricionista referência, que cria essa legião de fãs, é essa admiração que as pessoas têm por ela. E essa é a hora que eu preciso dizer, gente, que não é admiração apenas pela nutricionista, entende? Porque antes de você se nutrir, antes de você ter se formado, pego o seu certificado lá de conclusão de curso, ter pego a sua carteirinha do CRN, ter começado a atuar, você é uma pessoa. Então, por exemplo, às vezes a gente vê, vamos pensar eu não sei muito exemplo de ator, porque eu não sou dessas que vê TV desde pequenininha, não era muito meu hobby, diríamos assim. Mas um ator X, vamos dar o nome de João para o ator, tá bom? Para elucidar aqui. João, ator global, né? E tá bombando lá na novela, é o mocinho da novela. E nossa, eu começo a ver a novela e eu começo a ficar admirada. Nossa, me apaixono por ele, começo a pesquisar mais dele. E aí, de repente, eu descubro que o João é mau caráter. O pessoal, né, da imprensa vai tentar entrevistar o João. E o João não atende, é grosseiro nas entrevistas. E aí eu vejo que o João distrata as pessoas. E ele fica, nas frases que saem das reportagens, ele fala umas coisas que não tem nada a ver comigo. Tipo, ele é ótimo ator. Lá na TV, né? Me apaixonei por ele, quero saber mais. E eu descubro que a pessoa, João, não é nada daquilo. Não merece a minha admiração. E às vezes eu passo até a ficar com uma birrinha dele. Às vezes acontece, né? Então, gente, a admiração antes até mesmo dessa admiração pelo profissional, as pessoas, elas vão precisar da admiração pela pessoa, tá certo? E essa admiração que a gente tem pelas pessoas é pelas ações que as pessoas têm, por como ela trata a gente. Então, primeira coisa, uma nutri que quer criar uma legião de fãs, ela vai ter que desenvolver a habilidade da comunicação, entende? Porque senão, não tem como. Se você não se comunica com as pessoas à sua volta, se você não é uma pessoa agradável de conversar, uma pessoa que se relaciona com parceiros, se relaciona com as mães, que participa de eventos da sua cidade, e quando você está nesse evento, você, né, conversa com as pessoas, troca informações. Ou então, se você não é a pessoa que fica lá só falando, se achando, nossa, eu sou a nutricionista top, porque eu sei lá quantas pós-graduações eu tenho, e eu fiz doutorado, e eu isso, e eu e aquilo. Aí as pessoas falam, nossa, tá bom, parece, realmente, você é foda na parte científica, mas que chato conversar com você, né? Que chato.
Então, lembrem-se, a admiração a gente tem pela pessoa. E quando a gente vem aqui para fazer uma divulgação em rede social, quando a gente tá numa palestra, quando a gente está no nosso consultório, não adianta a gente querer vestir uma coisa que a gente não é. Porque uma hora ou outra, gente, como é que é aquele ditado? Quando você é pego de calça curta, né? Uma hora ou outra a verdade vem à tona. Uma hora ou outra, né, a face de quem você realmente vem à tona. Por isso, é muito importante, eu vejo que nutris que são admiradas, elas trabalham muito o desenvolvimento pessoal também. Elas investem nelas também, né? Não só na carreira. Na carreira elas estão sempre investindo, estão sempre se aprimorando, estudando, trazendo diferenciação, inovação. E isso vai levando ela cada vez a um patamar maior. Mas ela também vai se desenvolvendo como pessoa. Ela vai entendendo o que falta. Opa, nossa, minha comunicação precisa melhorar. Nossa, eu não consigo colocar as minhas metas em ação, então preciso melhorar isso daqui. Compreende? Porque a gente é a mesma. Não existe a Carol que está atendendo. Por exemplo, gente, do jeito que eu estou conversando aqui com vocês agora, se a gente se encontrar... Na verdade, eu sou um pouquinho mais tímida quando a gente se encontra de saída, né? Porque eu, Carol, precisei desenvolver a minha comunicação. Eu não era assim, nossa, vem numa live e fala. Tanto que eu falo para as minhas alunas, quando elas começam com esse papo de vergonha, eu falo assim, ó... Você pode, né, me dizer que você tem vergonha e tudo mais, mas eu já passei por isso. Se eu conseguir fazer, você consegue também. Então, eu precisei buscar formas de desenvolver a minha comunicação, né? Até para melhorar a minha comunicação com pais em atendimento, na hora de dar uma palestra, na hora de fazer educação alimentar e nutricional, na hora de fazer uma negociação. E aí, naturalmente, a Carol, é envergonhada. Eu lembro até, eu comentei ontem, né? Eu namoro o meu atual marido, que é, na verdade, meu único marido, mas eu namoro ele desde os meus 13 anos. Eu tenho 30 anos. Então, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a namorar com ele. Portanto, né, a família dele inteira me conhece desde sempre. E aí, eu lembro de um dia... A gente estava num aniversário dele, meu marido tem uma irmã gêmea, então estávamos no aniversário deles, né? E aí eu estava conversando com um dos avós do meu marido. E aí eu tô que converso, isso e aquilo. Eu tinha acabado de passar justamente por essa fase que eu me propus, enquanto pessoa, desenvolver a minha comunicação e melhorar outros aspectos. Eu estava nessa. E aí eu lembro que o meu marido, que na época ainda era namorado, né, passou assim perto do vô dele. Aí o vô dele falou assim, nossa, o que aconteceu com ela? Ela conversou um monte hoje, tá falante, né? Percebe? Então não é uma mudança que foi acontecendo só pra carreira, mas eu decido melhorar como pessoa. E isso reverbera na minha carreira. E aí as pessoas começam a admirar a gente, porque a gente é de verdade em todos os âmbitos. Então sempre façam esse mecanismo de melhorar a carreira, conteúdo técnico, melhorar a qualidade do atendimento e melhorar como pessoa, né? Naturalmente, eu vejo muitas das minhas alunas, quando elas começam a desenvolver isso, melhorando, né? Eu tô vendo até a Bia aqui, Bia, desculpa, vou usar seu exemplo, hein? Mas a Bia, o quanto que ela vem evoluindo por conta de estar desenvolvendo essa habilidade da negociação, da comunicação, de ir lá, né, da resiliência. Você vai, busca um parceiro, opa, com esse não deu certo, aí busca o outro, com esse não deu certo, aí busca o outro. Nossa, fechei a parceria, Carol, com a escola de balé. Compreende? Esse é o caminho. Não dá pra olhar só por um dos dois lados, certo? Porque aí, gente, naturalmente as pessoas vão se aproximando. Você já está se posicionando como a Nutri que dá resultado, a Nutri referência, mas as pessoas também te admiram muito. As pessoas querem estar perto de você, querem conversar. Aí essa é aquela hora que essa nutricionista começa a fazer evento na cidade dela e as pessoas vão. Seja um evento gratuito, um evento pago. Essa é a hora que essa nutricionista, na hora que ela vai lá no grupo de mães que ela acompanha e fala assim, opa, nossa, eu tô precisando de uma ajuda de vocês, né? Vocês poderiam dividir um pouquinho de como que foi a experiência de vocês com o meu atendimento e tudo mais? E aí as mães vão e mandam, nossa, fala tudo o que você quiser, quer que eu vou na live com você, eu vou. Já, você vai ter grupo gratuito agora, ou grupo pago, vou avisar para todas as mães que eu conheço. Mas aí você precisa desenvolver competências pessoais, competências humanas.
Eu só soube disso porque eu não sabia disso. O que eu achava? Que eu tinha mais era que estudar nutrição. E aí quando eu me vi naquele negócio de tipo, carambolas, sei lidar com grupos de educação alimentar e nutricional infantil, consigo bons resultados, mas eu não sei fazer uma individualização aqui. Pera lá, o que tem de errado nesse negócio? O que tem de errado aqui? Aí eu comecei a entender mais. Comportamento humano, gente. Estudar sobre comportamento humano. A gente malemar ver isso na faculdade. Malemar ver na pós-graduação também. Tenho várias alunas pós-graduadas que chegam e falam: poxa, eu não aprendi nada sobre comunicação. Não aprendi nada sobre vender meu serviço. Não aprendi nada sobre me divulgar. Então, entendam onde vocês vão. Eu acho que a gente está bem no começo de ano, né? E se você quer florescer na nutrição materno-infantil, se você quer se posicionar, se você quer ser referência na sua região, se você quer construir essa legião de fãs, você tem que sentar o bumbumzinho lá na cadeira e tem que fazer um plano de como vai ser isso. Opa, quais são as minhas potencialidades que hoje eu já consigo usar? E quais são as minhas dificuldades? Ah, beleza. Então, eu vou pegar as potencialidades, eu vou, né, mostrar isso constantemente. E as dificuldades, eu vou trabalhar nelas para melhorar. Entende? Sim? Show de bola. A Ellen está perguntando se tem algum livro que ajudaria também nesse caminho para ser nutri-referência. Acho que assim, como é que você chama? Ellen Carolina. Ellen, não tem um livro específico que eu vou falar, pega esse livro e esse livro vai te ajudar a ser nutricionista referência, né? Porque não tem um livro que foi escrito para isso ainda. Agora existem vários livros que falam sobre comportamento humano, sobre coaching, sobre autodesenvolvimento. E a grande maioria, vou ser sincera, não tem nada a ver com nutrição. O que eu aprendi, eu acho que assim, que me trouxe o maior desenvolvimento não foram livros de referências de nutrição, de nutricionistas. Eu aprendi com outras áreas. A gente precisa lembrar, gente, e até tava rolando uma discussão esses dias num dos grupos de nutricionistas que eu participo, e a Repinote, ela falou uma coisa que eu fiquei refletindo depois, né, sobre a fala dela, quando ela falou assim, que a gente poderia aprender muito com outras áreas, né? Outras áreas de atuação que não a nutrição, que são áreas às vezes que já estão mais tempo à nossa frente, áreas que existem há mais tempo, que já tiveram algumas questões que vieram à tona precisando ser resolvida. E eu acredito que é bem esse movimento, né? A gente precisa buscar em outras áreas, às vezes, os conhecimentos que nos faltam. Eu estudo muito coaching, PNL, desenvolvimento humano, cérebro da criança, cérebro do adolescente, né? Estudo sobre resiliência, porque nem sempre a gente olha para nutri-referência assim, né? Pega aí quem é a nutri-referência na sua cabeça e fala: poxa vida, para eu chegar lá, né, vai ser difícil demais. Ela deve ter nascido com tudo aquilo pronto, deve ter sido fácil para ela. E não, às vezes ela comeu o pão que o diabo amassou para chegar lá. Na história com a Gi, ela fala disso, de quantas noites em claro, dela morando num cômodozinho pequenininho para conseguir fazer os estudos dela, entendeu? Então, estudar essas áreas ajuda muito. Eu prezo bastante isso enquanto profissional, né? E lá na formação em coaching nutricional infantil, que é uma formação mais longa, a gente tem 45 horas aula, a gente tem vários bônus específicos para isso, para trabalhar desenvolvimento pessoal. Eu gosto da metodologia do coaching justamente porque ela vem para trazer para ação. Então não é simplesmente um aprendizado, é ação também. Mas a gente também precisa aprender, buscar essas referências, né? Eu coloco às vezes no meu perfil, depois dá uma procuradinha, tem uns livros lá também legais. O Poder da Autorresponsabilidade é um livro que eu indico bastante. O que é PNL? Programação Neurolinguística, Aninha. Então, minha gente, assim, melhorar como profissional, né, ser referência, é melhorar também como pessoa. E eu quis, durante todos esses dias, eu construí esse aquecimento que a gente vem fazendo, indo ponto a ponto, né, a gente falou nas primeiras lives sobre divulgação, depois a gente falou sobre desenvolvimento pessoal, a gente falou sobre o atendimento
focado no pré-atendimento, depois o que eu faço com os pais, o que é que eu faço com as crianças, o que é que eu faço no pós-atendimento. Então, toda essa construção que vocês vêm tendo, se vocês aplicam, se vocês levam para ação, tá muito mais fácil de vocês conseguirem começar a se posicionar como essa nutri-referência. Mas se você pega isso e não guarda só no seu caderninho, só na sua cabeça e bota em ação. Se você busca ajuda para colocar em sua ação, né? Se você busca metodologia para colocar em sua ação, passo a passo, se você constrói um plano. Aproveita que está começando 2021 e constrói o seu plano, de verdade, sabe? Se coloque em primeiro lugar, você, a sua carreira, o seu sonho de atender crianças, certo? Essa é a minha mensagem, assim, que eu queria deixar dessa fase do aquecimento. A gente vai ter mais 2 lives de aquecimento às 18 horas, amanhã, né, sábado e domingo. E aí, nessas lives, elas vão ser lives de perguntas e respostas. Maratona todo o conteúdo que ficou para trás, pega ele, entra lá no canal do YouTube, né? Ele tá, todos os primeiros vídeos estão lá. Entra lá, vê todos os vídeos, pega suas dúvidas e anota e me manda. Eu vou abrir caixinha de pergunta, eu vou ver se eu dou conta de abrir os grupos do WhatsApp para vocês perguntarem lá também. E eu vou vir e vou responder todas as suas dúvidas de forma gratuita. Eu não vou te cobrar nada para ter esse acesso a mim e a tirar as suas dúvidas. O que você precisa fazer é tirar a sua dúvida. Então não fica aí falando, ai, que é difícil. Não. Se é difícil, qual é a dificuldade? Qual é a sua dúvida? Manda lá. E a gente amanhã, sábado e domingo, né? A gente vai se encontrar aqui para tirar estas dúvidas, certo? Dessa fase de aquecimento. Por quê? Aí, segunda-feira, quando o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil for ao ar, eu sei que vocês estão preparadas para receber todo o conteúdo que está lá, que não é conteúdo de faculdade, que não é conteúdo de pós-graduação, de especialização, não é conteúdo de mestrado e de doutorado. O que vocês vão ver no workshop Descomplicando o Atendimento Infantil é aquilo que não ensinam pra gente. É aquilo que a maior parte dos nutricionistas batem cabeça até entender. Como é que eu faço essa mudança do comportamento humano? Meu Deus, eu sei o que essa criança precisa comer. Eu sei quanto ela precisa comer, mas por que diacho eu não estou conseguindo ajudar eles a fazerem isso? Por quê? É disso que a gente vai falar no workshop. Como de maneira simples, descomplicada, fácil, né? Você consegue ver a aula e colocar em prática. E aí a gente vai ter os aulões secretos. Esses aulões secretos que a gente vai ter, depois vocês peguem o manual que eu mandei do workshop, pega o horário do aulão secreto, que o aulão secreto não vai ficar gravado. A gente vai ainda mais profundamente do que no próprio workshop, tá? Com mais material. Então, gente, descansa sábado, descansa domingo, para estar preparada a semana que vem, para absorver todo o conteúdo, para poder fazer todas essas mudanças aí para tua carreira de 2021. Não tem por que você ser semente para sempre. Você tem que florescer, Não fique escondida debaixo da terra, dentro da sua casa, atrás de um celular, simplesmente vendo live, assistindo aula e vendo um livro, sem ir para ação. Porque tem criança aí que tá caindo na mão de mau profissional, porque às vezes a gente não tá indo fazer as coisas que devia fazer. Então minha missão aqui é despertar em vocês, sabe, essa visão da mudança que a gente faz no mundo. Os profissionais de referência mudam o mundo. Eu tava até lembrando, algumas semanas atrás, algumas semanas não, né, gente? Porque o tempo vai passando e vai voando e parece que é assim, né? Mas foi... Desculpa. Foi no comecinho de dezembro. Eu participei de um grupo de empreendedores, né, que eu faço parte. Até tem uma foto que tá lá no nosso perfil, um grupão, assim. E eu passei para pegar uma das meninas no aeroporto. Né, era meu caminho, passei, peguei ela e a gente foi conversando. E eu não a conhecia até então presencialmente, pessoalmente. E conversa vai, conversa vem, e ela falou assim, Carol, conta mais, né, do que você faz, os seus cursos online. E aí eu fui contando sobre o que as minhas alunas faziam. E ela falou, nossa, que demais. Inclusive tem uma filha também que tem dificuldade para comer algumas coisas. Como é isso? E a gente foi batendo papo sobre esse assunto. Aí teve uma hora que ela olhou pra mim e ela falou assim, qual que é essa grande causa, né, Carol? Por que você decidiu ensinar outros profissionais? Que não é todo mundo que quer ensinar outras pessoas. Eu falei assim, porque eu sei o quanto as minhas alunas, as minhas seguidoras têm potencial para mudar a saúde do mundo. Vocês já pensaram nisso? Que se a criança come melhor, né?
Porque a gente fala isso pra mãe, mas eu não sei se fica tangível aí na cabeça de vocês, mas que se você faz a melhor orientação possível para aquela faixa etária e a família dá conta de pôr em prática, eles conseguem pôr em prática, essa criança vai ser uma criança mais saudável, que vai se desenvolver de maneira mais saudável, vai cuidar mais da alimentação dela no futuro, e aí quando ela for ter o filho dela vai ser mais saudável ainda. E assim vai, você compreende que a gente está mudando a saúde da população pelo nosso trabalho? Então não tem por que ficar escondida, não tem por que não querer ser referência. Ah não, mas eu tô feliz aqui. Não, seja referência, atinja muitas famílias mesmo. O máximo que você conseguir, o máximo que é ali o bom pra você, né? Eu não tô te dizendo atenda 10, atenda 25, atenda 50, atenda 100, atenda 200. Eu tô dizendo, pega o seu máximo, o seu melhor, o quanto você pode estar mais presente e atenda essas pessoas bem. Isso te faz ser referência, isso te faz mudar o mundo. Isso te faz, de verdade, plantar a sementinha da alimentação saudável e ver florescer. E aí, sabe quando floresce? Não sei se vocês lembram muito bem das aulas ali que a gente tinha de botânica, essas coisas todas, mas eu adorava biologia. Seja um fruto, né, com a sua semente, ou sejam as flores que espalham, que a abelhinha vem, pega o pólen e tudo mais, e sai espalhando por aí. Isso se reproduz. A gente vai morrer, vai estar lá debaixo da terra e ainda vai ter gerações aí pra frente que vão estar sendo beneficiadas pelo serviço que a gente fez. Então esse serviço é lindo, eu quero mais que vocês floresçam, que vocês atinjam muitas e muitas pessoas, tá bem? Certo? A Nath perguntou, onde está o manual que tem o horário do aulão secreto? Nos grupos do WhatsApp e a gente mandou para o e-mail de vocês, ó. Se liga, se liga. Se você se inscreveu no workshop Descomplicando Atendimento Infantil, você recebeu um e-mail automático. Se você preencheu o seu e-mail certo, você recebeu. Ele às vezes vai parar no spam, na aba de promoção, vai para outros lugares que não é entrada e vocês não veem. Então é só você ir lá na lupa do seu e-mail e escrever contato@atitudenutricão.com.br, ou você escreve Atitude Nutrição, ou você escreve Workshop Descomplicando Atendimento Infantil. E aí vai aparecer o nosso e-mail. Você clica nele e você vai ter o manual. Você vai tanto confirmar a sua participação, tá? Porque senão você não vai receber os e-mails com os links das aulas, quanto você também vai ali poder baixar o seu manual. Tá certo? A Alice falou que hoje eu tô fervendo. Tô fervendo, gente? Tô com fogo hoje? Tô menos girassol e mais fogo? Hoje, então, vamos mudar o símbolo da live. Hoje é não só fogo não, né? Vamos colocar um girassol e um foguinho, assim. Porque eu também sou fofinha. Eu só faço isso, de verdade. Porque eu sei o quanto às vezes, por insegurança, por medos que estão aí dentro, vocês deixam de colocar no mundo o que vocês sabem. E vocês sabem muito já. Vocês leem, vocês estão aqui, faz 1 hora comigo me ouvindo. Vocês sabem. Vocês estudam outras coisas também que eu sei. Vocês se graduaram, algumas de vocês se pós-graduaram, fazem outros cursos técnicos, lê livro, lê artigo e vai me falar que não sabe? Sabe sim, sabe sim. Você pode talvez não saber como fazer isso virar prática, mas o conteúdo você sabe. E aquilo que você não sabe, você tem condição de aprender. Eita, se formou? Quantas pessoas que fazem universidade nesse país que conseguem se formar? Você deu conta? Você pode aprender tudo que você quiser, tá bom? De verdade, tá? Grava isso aí na sua memória. Lembra disso, quando você fala, é difícil, eu não sei. Opa, você se formou, você pode aprender sim. Tem pessoas analfabetas no nosso país que não sabem ler. Você aprendeu tanta coisa difícil? Foguinhos com girassóis, gosto, que aí a gente fica meio a meio. Tá certo, meninas? Ó, Nutris, muito obrigada por todos esses dias aqui comigo. Não acabou. Amanhã a gente continua com o nosso aquecimento. Amanhã ao meio-dia, a Melissa vai vir aqui. A Melissa é uma nutrifofa, queridíssima, assim. Já conheci ela de pertinho. Ela é uma nutri lá de Maceió. Ela trabalha com atendimentos. Ela é nutricionista de crianças. Sabe? Essa é a Nutri que vai se posicionando como referência. Posicionamento de crianças, atende crianças, ela faz grupos com crianças. Até hoje, mais cedo, quando eu tava conversando com ela, ela falou, Carol, vou entrar num grupo agora aqui, uma oficina, e depois a gente se fala.
Então ela atende essas crianças, vai contar como ela fez essa mudança aí na carreira dela para se posicionar como nutricionista infantil, tá bem? E às 18 horas a gente vem para nossa live de perguntas e respostas. Aí eu vou abrir caixinha de perguntas lá nos stories. Então você pega suas dúvidas, que essa é a hora, e aí você vai e deixa a sua dúvida lá nos stories, tá bom? Certo, mulherada? Ó, um beijo pra vocês. Vamos para o momento do print? Eu gostaria de verdade, de coração, de saber assim, que vocês tirassem um print, colocassem lá nos stories de vocês, me marcassem e colocassem qual foi o grande aprendizado dessa live para você se tornar uma nutricionista referência. Certo? Vamos lá? Agora na parte do sorriso? 1, 2, 3 e... Trim! E aí, gente, vai lá e marca. E aproveita se você gostou, se eu gerei valor pra você, né? Se você sentiu que de alguma maneira isso aqui que eu fiz hoje te impactou e tudo que você tá aprendendo durante todos esses dias, escreve lá, Nutris. Inclusive, ela vai dar um workshop gratuito, siga ela. Porque assim eu consigo atingir mais nutricionistas e a gente consegue mudar mais e mais e mais a alimentação infantil desse país. Tá bem? Tá bem? Beijinho pra vocês. Bom restinho aí de sexta-feira. Amanhã a gente se vê ao meio-dia.